Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um livro que é de ficção literária. Então, ele é especialmente apropriado para quem gosta de literatura com L maiúsculo, seja lá o que isso significar. Mas para falar sobre um livro que rapidamente se tornou um dos meus favoritos de todos os tempos, e é O Pássaro Secreto, de Marília Arnaud. Pássaro Secreto é um livro de ficção literária, como eu disse. E apesar de ser bem pequenininho, vocês podem notar que eu fiz muitas anotações, o que é um sinal de que eu gostei muito do livro. Eu dificilmente marco um livro. E esse livro me impactou tanto que eu sentia o tempo todo que eu tinha que anotar e tinha que marcar aqueles trechos, porque eles estavam realmente sendo muito significativos para mim, sabe? E eu queria revisitar esses trechos depois. O Pássaro Secreto conta a história de Aglaia Negromonte e a Aglaia é uma menina, uma adolescente que passa por um grande sofrimento interno, por um grande sofrimento psíquico, e que no começo do livro a gente fica alternando entre o presente, digamos assim, de Aglaia e o passado, e tentando entender o que fez com que ela chegasse nessa situação em que ela está no presente. Aglaia é um nome e uma das coisas mais impactantes para mim é isso, a força do nome. Eu acredito muito no poder das palavras em gerar expectativas e tal nas pessoas. Aglaia é filha de um ator e professor, um dramaturgo, que é especialista nos clássicos. Ele é um cara claramente narcisista, um cara que vive fechado no seu próprio escritório e que é um pai, não só um pai, mas também um marido ausente. Ele é uma pessoa ausente dentro de casa. Ele vive fechado dentro do seu próprio mundo, do seu próprio intelecto, do seu próprio trabalho. E que tem um contraste muito grande quando ele encontra outras pessoas na rua, enfim, quando a Aglaia e a mãe saem com o pai, ele se transforma e ele se torna o ator que ele é. Sabe? É bem interessante ver as personas do pai de Aglaia. E é por isso que, de certa forma, é interessante ver o nome de Aglaia, que vem da mitologia grega e faz referência a uma das três graças. Significa dizer que Aglaia significa glória. Aglaia é como se fosse uma expectativa de algo belo e glorioso e perfeito. E para Aglaia, isso é muito simbólico, porque para Aglaia, ela não se encaixa em nenhuma dessas expectativas. Aglaia é, digamos, mediana em todos os sentidos, o que somos todos nós, não é mesmo? Mas para Aglaia, dentro desse momento de adolescência, ela sente muito isso. E o sofrimento de Aglaia é representado por esse pássaro que ela imagina dentro dela, essa criatura meio grotesca. Não há nada de delicado nesse pássaro. Ele é meio grotesco, ele é brutal, ele é realmente uma ave de rapina, sabe? Um ser que se debate dentro de Aglaia e que luta contra esse sofrimento, contra a diferença das expectativas sobre ela e o que ela é. Aglaia é uma adolescente que está acima do peso, e isso é uma coisa que incomoda ela, que é constantemente trazido à tona e mostrado para ela. Aglaia também se revolta muito com o fato de que a mãe dela é muito submissa ao pai, e aí quando você tem um pai com essa personalidade magnânima, assim, de querer impressionar a todos e de querer impor a vontade dele a todos, Aglaia meio que se revolta porque ela vê o sofrimento dela dentro da mãe, digamos assim, mas a mãe não só não reage, como ela é tão apaixonada pelo pai de Aglaia, que ela aceita muitos comportamentos dele que são profundamente problemáticos, digamos assim, não só para a mãe, mas para toda a dinâmica familiar de Aglaia. E aí a história do livro se move quando um novo personagem aparece, e esse novo personagem meio que é um reflexo daquilo que Aglaia gostaria de ser. Sabe, é um personagem que chega na vida de Aglaia e rapidamente se adapta, rapidamente conquista todas as pessoas que Aglaia gostaria de conquistar, mas que parece que ela tá sempre
aquém do que aquelas pessoas querem. E esse novo personagem que aparece consegue se imiscuir em todas as dinâmicas de Aglaia, tanto as familiares quanto a amizade que a Aglaia tem, possivelmente a única amizade que ela tem, que é com um colega de escola chamado Demian. E Demian em referência a Hermann Hesse, né? Eu acho interessante que, tipo, se eu não tivesse lido Demian, talvez isso não me chamasse tanta atenção, mas por sorte eu li O Pássaro Secreto depois de ter lido Demian, e Demian parece muito uma resposta a Nietzsche, sabe? Até uma pessoa que eu conheço do Goodreads, assim, que eu sigo no Goodreads, disse que Demian é o que aconteceria com o personagem principal de O Apanhador no Campo de Centeio, que é insuportável, né? Se ele tivesse lido Nietzsche, sabe? E é bem isso. Tipo, Demian é uma adolescente com todos os seus problemas, mas Demian é um adolescente equipado, digamos assim, talvez até pela sua... por não ser neurodivergente, claramente existe algo de diferente na psique de Aglaia, mas a gente vê que Demian consegue lidar melhor com essa sensação de alienação do que a própria Aglaia. Oi, gente, Mariana do Futuro aqui. Eu me esqueci de vender meu próprio peixe, mas eu tenho um vídeo, para quem tiver interesse sobre Demian, eu tenho um vídeo relacionando Demian de Hermann Hesse com a teoria do psicanalista Carl Jung e as músicas da banda BTS. E eu vou colocar o vídeo aqui embaixo, em algum lugar, e possivelmente aqui em cima, se eu descobrir como se faz isso. E aí, quando esse personagem novo chega, ele balança, mistura todas as dinâmicas de Aglaia e faz com que o pássaro que existe dentro dela, com que essa coisa brutal e violenta que exista dentro de Aglaia, se debata ainda mais contra a sua gaiola interna, sabe? E leva a Aglaia ao extremo do sofrimento que ela já estava sentindo, do sofrimento interno que ela já sentia, né? E aí, cara, gatilhos de todos os tipos, sabe? Não posso dar spoilers, mas assim, a coisa fica feia, grotesca, pesada. E, inclusive, essa é uma das coisas mais interessantes do livro, na minha opinião, porque a escrita de Marília é belíssima, é poética, e assim, isso tem muito a ver, é justificado pelo fato de Aglaia ler muito. O refúgio de Aglaia está nos livros, em parte, talvez, para tentar suprir essa falta que o pai dela, essa vontade de agradar o pai dela, né, que é um homem dos livros, da literatura, mas também porque a Aglaia foi criada nesse meio, e como uma pessoa que buscou refúgio nos livros, na literatura, a Aglaia acaba de forma muito poética descrevendo todo esse sofrimento pelo qual ela está passando e descrevendo todas as coisas horrendas que acontecem provocadas por essa mudança na dinâmica na vida dela. E é por isso que eu digo que esse é um dos pontos mais interessantes do livro, porque a escrita é belíssima. É uma das prosas mais lindas que eu já li, certo? Então você tem um contraste de uma prosa linda com fatos horrendos, com sentimentos cruéis, com algo brutal. É a beleza da dor, sabe? E é assim, é de partir o coração. Em vários trechos eu tive um livro muito fino, certo? Mas eu tive em vários trechos que fechar o livro. Eu alternei a leitura desse livro com vários livros de fantasia. E ele me levou muito mais tempo do que, teoricamente, deveria ter levado para ler, porque ele é simplesmente tão brutal na sua exposição do sentimento humano e da condição humana que é exacerbada em Aglaia, que eu simplesmente não conseguia ler o livro de forma contínua, sabe? Porque ele é muito pesado. E assim, claramente Aglaia sofre de alguma coisa. Talvez uma depressão, mas parece ir além disso, sabe? Porque você vê certos comportamentos compulsivos. Não acho que seja o papel da gente diagnosticar o personagem, né? Primeiro, porque eu não sou psiquiatra. Segundo, porque não me parece ser o intuito da autora que a gente vá atrás de um diagnóstico. A Aglaia tá além desse diagnóstico, né? Como toda boa literatura, é a ficção trazendo a realidade mais pura, né? Expondo a verdadeira natureza da vida humana e da essência humana, da condição humana para o leitor. E
apesar disso, eu acredito que seja possível encontrar elementos talvez borderline em Aglaia, compulsão alimentar, sabe? Um comportamento meio autodestrutivo e tal. E é como se o sofrimento interno de Aglaia servisse de lente, uma lente que permite a gente aumentar várias sensações, vários sentimentos que são muito humanos e muito universais, mas que na situação específica em que ela está e na condição psíquica específica em que ela está, é possível quase colocar uma lente de aumento e trazer de forma aumentada para a visão do leitor algo com que eu acredito todo mundo se identifique, sabe? Aglaia não é de forma alguma uma heroína, um herói comum, digamos assim. Ela é o clássico anti-herói. E essa sensação profundamente humana, também feminina, obviamente, mas profundamente humana, de sofrimento em Aglaia, num personagem com que você não consegue não empatizar, apesar de ela cometer atos horríveis, de ela ter pensamentos momentaneamente horríveis, ela é tão real que é impossível não empatizar com Aglaia. Isso me lembrou muito de 2 dos meus livros favoritos e 2 grandes clássicos. Na minha opinião, esse livro não perde em nada para os dois. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, né, em que a gente tem Macabea, que também é um personagem que, assim, parece uma mulher comum, parece uma pessoa aquém do estereótipo de herói, mas que também passa por um sofrimento psíquico muito grande, por uma sensação de alienação que, na minha percepção, é muito parecida com a de Aglaia, alienação em seu sentido puro de não pertencimento. E também me lembrou muito de A Redoma de Vidro, de Sylvia Plath, em que o personagem principal também passa por um sofrimento psíquico muito grande e, às vezes, não tem noção de que aquela realidade que está ao redor dela não é tão terrível quanto a experiência que ela está tendo com essa realidade. E são 3 personagens no caso, né? Aglaia, Macabea e o personagem principal de A Redoma de Vidro, que são pessoas, de certa forma, detestáveis, de certa forma, não amáveis, digamos assim, sabe? Que não te cativam puramente, que tem uma série de defeitos que te irritam, que te decepcionam, mas que ao mesmo tempo são tão humanas que é impossível você não sentir pela pessoa que está ali dentro, sabe? É realmente assim, é lindo, é maravilhoso e é cheio de referências literárias para quem gosta de literatura. Em vários momentos, eu lembro de um momento em que eu tava lendo enfim, a Aglaia passa por uma situação relacionada com sangue. E eu li e fiz, caramba, isso parece muito com Lady Macbeth. E logo depois vem uma referência a Macbeth. E eu achei massa isso, porque, tipo, faz muito sentido que a Aglaia, que seja uma pessoa que foi criada num mundo com um dramaturgo, né, vivendo com o pai dela, com essa mania, essa teatralidade o tempo todo, faz muito sentido que esses reflexos da literatura sejam espelhados na vida de Aglaia. Ao mesmo tempo, eu não acho que seja necessário conhecer, por exemplo, Demian ou Shakespeare, ou, enfim, todas as outras referências para entender o Pássaro Secreto, porque, no fundo, apesar de todas essas referências, é óbvio que é legal você encontrar as referências e se encontrar no livro e tal, mas eu acredito que o Pássaro Secreto transcenda tudo isso e seja capaz de atingir o que há de humano em todos nós, sabe? E eu acredito que seja uma leitura enriquecedora para absolutamente todo mundo. Não espere uma história feliz, não espere completude, não espere felicidade, porque, convenhamos, a natureza humana não é feliz. Nós somos todos colocados no mundo de forma egoísta para viver uma vida que, na maior parte das vezes, é terrível e cruel. Mas nós continuamos vivendo e é essa a história de Aglaia, cara. E eu realmente não sei descrever esse livro de outra forma que não seja brutal. E
Talvez por isso ele tenha se tornado um dos meus livros favoritos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de Pássaro Secreto, um dos meus novos livros favoritos. E se eu puder dar uma dica, eu espero que eu não tenha assustado ninguém falando das referências de Shakespeare, de Damian e tal. Porque, assim, a vida é muito curta pra gente deixar de ler livros bons, sabe? E a vida é muito longa pra ler livros ruins também. Então, cara, eu não acho que a gente precise entender todas as referências pra ler um livro que sabe, se baseie, se inspire nelas. E eu acho que há sempre espaço para boa literatura. Você não precisa absorver cada uma das referências, cada uma das coisas que influenciaram o autor. Até porque as experiências de Marília certamente são diferentes das experiências de todos nós. Eu acho que esse é um livro que poderia ser facilmente colocado numa prateleira de clássicos da literatura brasileira junto de Clarice Lispector. Eu acho que existe muito de Clarice nessa dor existencial. E, enfim, eu realmente não posso recomendar o suficiente. Se você gosta de literatura, cara, O Pássaro Secreto, sério. E é isso, se você gostou do vídeo, eu acho que eu acabei me excedendo falando demais, mas é um livro que eu amei tanto que eu realmente não poderia falar menos sobre ele. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve, clica no sininho, sei lá, aquelas coisas todas. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar do livro, porque eu realmente acredito que é um livro que deveria ter mais divulgação e ser mais conhecido do que ele é, considerando o nível de literatura, sabe, que ele atinge. É realmente maravilhoso. Então, até a próxima.